Você já se sentiu como se estivesse preso em um ciclo sem fim? Como se, não importa o que você faça, o universo continuasse te testando com novos desafios, novas perdas e mais frustrações. Talvez você tenha chegado a um ponto na vida em que tudo parece ter parado no tempo. Os sonhos que você tinha na juventude agora parecem distantes. O casamento que um dia foi cheio de paixão agora é apenas convivência. Os filhos cresceram e seguiram seus próprios caminhos, e você se vê em silêncio em uma casa que antes era cheia de vida. O trabalho, que já foi uma fonte de realização, agora parece apenas uma obrigação diária sem sentido. E você começa a se perguntar: é só isso? A vida é apenas isso? Se você já sentiu essa angústia, saiba que você não está sozinho. Muitos de nós, em algum momento da vida, chegamos a esse ponto de inflexão, aquele momento em que o que nos trouxe até aqui já não é suficiente para nos levar adiante. É uma sensação desconfortável, quase como se estivéssemos flutuando sem direção, esperando que algo ou alguém nos mostre o caminho. Mas a verdade é que a vida não oferece mapas prontos. Não há uma receita clara para a felicidade, nem uma fórmula mágica para o sucesso. O que são escolhas, decisões que você pode tomar, independentemente das circunstâncias. Eu já estive nesse lugar. Eu já me senti perdido, frustrado e sem esperança. Mas o que eu descobri, e que mudou completamente a minha perspectiva, é que não são as circunstâncias que nos definem, mas sim a maneira como escolhemos reagir a elas. Neste vídeo, eu quero te convidar a explorar essa ideia comigo. Quero te mostrar como o estoicismo pode te ajudar a reencontrar a força, a paz e o propósito que você pensava ter perdido. Vamos juntos descobrir como transformar qualquer desafio em uma oportunidade de crescimento e libertação. Você está pronto para começar? Método 1. Quando o futuro deixa de ser compartilhado. Você já olhou para o seu parceiro e se perguntou: ainda estamos caminhando na mesma direção? No início de um relacionamento, é comum que os dois compartilhem sonhos, objetivos e uma visão clara de futuro. Vocês conversam sobre viagens, sobre o lugar onde vão morar, sobre filhos e planos de vida. Há uma sensação de segurança e de conexão, como se ambos estivessem navegando na mesma direção. Mas o que acontece quando, com o passar dos anos, os caminhos começam a se afastar? O que fazer quando você percebe que os objetivos que antes eram comuns agora parecem divergentes? Talvez você queira explorar o mundo, viajar, se redescobrir, enquanto o seu parceiro deseja estabilidade, rotina e conforto. Ou talvez o seu sonho seja iniciar um novo negócio, enquanto a outra pessoa está confortável com a vida atual e não vê necessidade de mudança. Essas diferenças não surgem de repente. Elas aparecem gradualmente, em pequenas decisões diárias que vão se acumulando até que, um dia, você olha para o lado e percebe que a pessoa com quem você compartilhou tanto já não está mais alinhada com o seu caminho. E isso dói. Dói porque o amor ainda pode estar lá. O carinho, o respeito e a história construída juntos continuam presentes, mas a conexão essencial, aquela sensação de estar trilhando a mesma jornada, já não existe mais. Essa desconexão emocional pode se manifestar de muitas formas. As conversas sobre o futuro começam a se tornar desconfortáveis, ou simplesmente deixam de acontecer. Os planos que antes eram feitos em conjunto agora são individuais. O entusiasmo em planejar o futuro juntos desaparece, sendo substituído por respostas vagas ou pela simples ausência de conversa. Quando você tenta falar sobre o que sente, o outro escuta com indiferença ou muda de assunto. É como se o futuro que vocês construíram juntos estivesse desaparecendo diante dos seus olhos, mas ninguém tem coragem de admitir isso em voz alta. Epicteto ensinava que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar a maneira como reagimos a isso. Quando você percebe que o futuro compartilhado está se desfazendo, você tem duas escolhas: resistir ou aceitar. Resistir significa tentar forçar o outro a seguir o seu caminho, tentar moldar a pessoa de acordo com os seus desejos, ou até mesmo tentar se moldar para se encaixar nos planos do outro. Mas essa resistência geralmente resulta em frustração, ressentimento e mágoa. Aceitar, por outro lado, significa ter a coragem de reconhecer que o amor, por si só, nem sempre é suficiente para manter duas pessoas unidas.
A aceitação não significa desistir, nem se conformar com a situação. Significa entender que é natural que duas pessoas evoluam de maneiras diferentes, e que nem sempre essa evolução permitirá que elas continuem juntas. Aceitar que o futuro compartilhado chegou ao fim não é um sinal de fraqueza, mas sim de maturidade. É um ato de respeito tanto por você quanto pelo outro. Manter-se em um relacionamento onde os objetivos e valores não estão mais alinhados é como remar em direções opostas em um barco. Vocês até podem se manter flutuando por um tempo, mas, eventualmente, o barco irá girar em círculos até que um dos dois desista. Eu conheci um casal, Mariana e Ricardo, que enfrentou exatamente essa situação. Eles estavam juntos há 15 anos, tinham 2 filhos. Na superfície, tudo parecia bem. Mas, com o tempo, Mariana percebeu que seus objetivos haviam mudado. Ela queria mudar de cidade, buscar um novo trabalho, começar de novo. Ricardo, por outro lado, queria estabilidade e segurança. Eles tentaram se adaptar, fizeram terapia de casal, tentaram encontrar um meio-termo. Mas, no fundo, ambos sabiam que estavam se afastando cada vez mais. Quando finalmente tiveram coragem de aceitar essa realidade, eles conseguiram se separar de maneira amigável, sem rancor ou ressentimento. Hoje, ambos estão felizes e realizados, cada um seguindo seu próprio caminho. É difícil aceitar que um relacionamento chegou ao fim não por falta de amor, mas por falta de direção em comum. Mas essa aceitação é o primeiro passo para se libertar do ciclo de frustração e estagnação. É possível encerrar um capítulo sem destruir o livro inteiro. É possível dizer adeus com respeito, carinho e gratidão pelo que foi vivido. Então, eu te pergunto, você está vivendo um futuro compartilhado ou está apenas preso em um ciclo de conforto e medo de mudança? Você tem coragem de aceitar que seguir caminhos diferentes pode ser a melhor decisão para ambos? Método 2. Quando a energia emocional já não flui. Você já sentiu que estar em um relacionamento é mais cansativo do que gratificante? Que, em vez de se sentir fortalecido e inspirado depois de uma conversa com seu parceiro, você se sente esgotado, drenado e sem energia. A energia emocional é o que sustenta um relacionamento. Ela é o fluxo de emoções, apoio e conexão que circula entre duas pessoas. Quando essa energia flui livremente, você sente que está sendo compreendido, valorizado e apoiado. Mas quando a energia deixa de fluir, o relacionamento começa a se tornar um peso, uma fonte de desgaste constante em vez de um refúgio. No início de um relacionamento, a troca emocional é intensa e equilibrada. Vocês compartilham sonhos, medos, conquistas e desafios de maneira natural. Quando um está em um momento difícil, o outro oferece apoio sem precisar ser pedido. Essa reciprocidade emocional cria um ciclo saudável de confiança e segurança. Mas, com o tempo, esse equilíbrio pode começar a se desfazer. De repente, você percebe que está sempre dando, mas recebendo muito pouco em troca. Você é quem sempre pergunta como o outro está, quem faz planos, quem tenta resolver os problemas. Enquanto isso, o outro se acomoda, responde com indiferença ou simplesmente não demonstra interesse em retribuir o esforço emocional que você está colocando no relacionamento. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Quando você percebe que está carregando o relacionamento sozinho, você tem duas opções: continuar tentando preencher esse vazio emocional ou parar de se desgastar e aceitar a realidade. A verdade é que nenhuma relação sobrevive quando só uma pessoa está investindo energia emocional. Amor, respeito e apoio precisam ser trocados. É como regar uma planta. Se apenas uma pessoa está fornecendo água e cuidado, a planta até pode sobreviver por um tempo, mas eventualmente ela começará a murchar e morrer. Muitas pessoas permanecem em relacionamentos emocionalmente desgastantes porque acreditam que é apenas uma fase temporária. Elas racionalizam o comportamento do outro, dizendo a si mesmas que ele ou ela está passando por um momento difícil ou que as coisas vão melhorar com o tempo. Mas o tempo, por si só, não resolve nada se não houver uma mudança real de atitude. O esforço para manter a conexão emocional precisa ser mútuo. Se você é sempre quem se desculpa, quem tenta resolver os conflitos, quem tenta manter o equilíbrio,
Talvez o problema não esteja em você, mas na falta de comprometimento emocional do outro. Eu me lembro de um amigo chamado João que viveu essa situação. Ele estava em um relacionamento de 5 anos, e nos primeiros anos tudo parecia perfeito. Mas, com o tempo, ele percebeu que estava constantemente fazendo sacrifícios para manter o relacionamento. Quando ele queria conversar sobre algo sério, sua parceira desviava o assunto ou reagia com irritação. Quando ele estava passando por dificuldades no trabalho, ela oferecia respostas superficiais como vai ficar tudo bem sem realmente se aprofundar ou demonstrar preocupação genuína. João começou a perceber que estava emocionalmente esgotado. Ele estava colocando energia demais em algo que não estava sendo retribuído. Foi só quando ele decidiu se afastar, dar espaço e parar de tentar forçar uma conexão que ele percebeu que o relacionamento já havia terminado emocionalmente há muito tempo. Estar em um relacionamento onde a energia emocional não flui é como tentar manter uma chama acesa sem combustível. Não importa o quanto você tente, a chama vai acabar se apagando. Manter-se em uma relação onde só você está investindo emocionalmente não é um sinal de lealdade ou força, é um sinal de autonegligência. O amor verdadeiro não deve ser uma batalha constante para ser visto, ouvido e compreendido. O amor verdadeiro é um fluxo natural de troca, onde ambos se sentem nutridos e fortalecidos. Se você sente que está se desgastando emocionalmente em um relacionamento, pergunte a si mesmo: estou recebendo o mesmo nível de apoio e comprometimento que estou oferecendo? Se a resposta for não, talvez seja hora de reconsiderar o valor dessa relação na sua vida. Você merece um amor que te fortaleça, não que te enfraqueça. Você merece estar com alguém que te apoie da mesma forma que você o apoia. Se a energia emocional não está fluindo em ambos os sentidos, talvez seja o momento de deixar ir e abrir espaço para algo mais verdadeiro e equilibrado. Método 3. Não são as circunstâncias que te definem. Você já sentiu como se estivesse sendo esmagado pelo peso das circunstâncias? Como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando, e você não tivesse controle sobre nada. Talvez você tenha planejado sua vida com cuidado, seguido o caminho certo, feito sacrifícios para alcançar estabilidade e segurança, mas, de repente, tudo mudou. Um relacionamento acabou, o emprego que você tanto se dedicou foi tirado de você, ou talvez tenha sido uma questão de saúde que te pegou de surpresa. De uma hora para outra, você se encontra em um lugar emocionalmente escuro, sentindo-se sem direção e sem força para continuar. Você se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço isso. Eu já passei por isso. Houve um momento na minha vida em que tudo que eu havia construído começou a ruir. As pessoas em quem eu confiava se afastaram, os planos que eu tinha cuidadosamente traçado falharam, e eu me vi sozinho, confuso e sem esperança. Eu me sentia uma vítima das circunstâncias, como se o universo estivesse me punindo sem motivo. Cada manhã era uma luta para sair da cama, e cada noite era uma batalha contra os pensamentos que não me deixavam em paz. Até que um dia, eu percebi que continuar se lamentando e me sentindo injustiçado não estava me levando a lugar nenhum. Foi então que descobri o estoicismo, e isso mudou tudo. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, disse: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Essa frase caiu como um raio na minha mente. Eu percebi que estava colocando todo o meu poder nas mãos das circunstâncias externas. Eu deixava que o comportamento das pessoas, o fracasso profissional e as dificuldades diárias definissem meu valor e minha felicidade. Mas a verdade é que ninguém tem o poder de definir quem você é, a não ser você mesmo. Marco Aurélio, outro grande pensador estoico, escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Foi quando entendi que o problema não era o que estava acontecendo comigo, mas sim como eu estava interpretando e reagindo a isso. Eu estava permitindo que as circunstâncias ditassem minha paz e minha identidade. E, ao fazer isso, eu estava me entregando à fraqueza e à frustração. A verdade é que você não pode controlar o que acontece ao seu redor, mas pode controlar como você escolhe reagir a isso. Se alguém te traiu, você não pode mudar o que aconteceu,
mas pode decidir não permitir que essa dor controle o resto da sua vida. Se você perdeu um emprego, você pode aceitar a situação e buscar novas oportunidades, em vez de se paralisar no ressentimento. Se um relacionamento chegou ao fim, você pode escolher crescer com essa experiência e se tornar mais forte, em vez de se fechar para o amor. Imagine um barco em meio a uma tempestade. Você não pode controlar o vento, as ondas ou a chuva, mas você pode controlar o leme. Você pode escolher manter o barco na direção certa, ajustar as velas e continuar navegando, mesmo que o mar esteja agitado. Assim é a vida. A tempestade virá sempre vem, mas cabe a você decidir se vai permitir que ela te afunde ou se você vai aprender a navegar através dela. Eu conheci uma mulher chamada Laura que enfrentou exatamente esse tipo de tempestade. Depois de 20 anos de casamento, o marido dela pediu o divórcio. Ela ficou devastada. Achava que sua vida tinha acabado, que ninguém mais a amaria e que ela não tinha mais propósito. Por meses, ela se isolou, mergulhada em tristeza e autopiedade. Até que um dia, ela decidiu que não iria mais permitir que aquela situação definisse quem ela era. Laura começou a cuidar de si mesma, voltou a estudar, fez novos amigos e encontrou um novo trabalho que a inspirava. Hoje, ela é uma mulher segura, feliz e independente não porque a vida ficou mais fácil, mas porque ela escolheu se tornar mais forte. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder não está em mudar o mundo externo, mas em controlar nosso mundo interno. Quando você para de tentar controlar o que está fora do seu alcance e começa a se concentrar na sua atitude, você recupera o poder sobre sua vida. Você deixa de ser vítima da circunstância, se passa a ser o protagonista da sua história. Então, eu te pergunto, você está permitindo que as circunstâncias definam quem você é? Ou está pronto para assumir o controle e redefinir sua própria história? Método 4. Foque no futuro com esperança e gratidão. Você já sentiu como se estivesse preso no passado, revivendo constantemente os erros, as perdas e as decepções? Ou talvez você esteja tão ansioso em relação ao futuro, que não consegue desfrutar o presente. Muitas vezes, nos encontramos em um estado de paralisia emocional, presos entre o que já aconteceu e o medo do que está por vir. Quando isso acontece, perdemos a capacidade de enxergar o futuro como uma oportunidade e começamos a vê-lo como uma ameaça. Mas o futuro é, na verdade, uma tela em branco, e você é o artista que pode preenchê-la com novas possibilidades. Marco Aurélio escreveu: "O que está feito está feito. O que virá não está sob seu controle. O que você tem é o agora, e o poder de moldar o futuro começa neste momento." Essa é uma das lições mais poderosas do estoicismo. Não importa o que tenha acontecido até aqui, não importa quantas vezes você falhou, foi traído ou se sentiu perdido. O futuro não é uma extensão do passado, a menos que você permita que ele seja. Cada dia é uma nova oportunidade para reconstruir sua vida com base nas escolhas que você faz agora. Quando você olha para o futuro com esperança, você cria espaço para o crescimento. A esperança não é uma fantasia ou uma ilusão, ela é um estado mental que te permite ver além das dificuldades atuais e visualizar algo melhor. Quando você acredita que um futuro positivo é possível, você age de maneira mais confiante e determinada. Essa mudança de mentalidade é o que transforma obstáculos em degraus para o sucesso. Eu conheci um homem chamado Carlos que enfrentou uma situação muito difícil na vida. Após 25 anos trabalhando na mesma empresa, ele foi demitido de maneira inesperada. No começo, ele se sentiu destruído, achava que, depois de tanto tempo, ele estava velho demais para começar de novo. Mas, em vez de se afundar na autopiedade, ele decidiu focar no futuro. Carlos voltou a estudar, fez um curso de tecnologia e, em menos de um ano, conseguiu um emprego em uma nova área, ganhando mais e com mais satisfação profissional do que antes. Ele poderia ter ficado preso no ressentimento e na frustração, mas escolheu agir com esperança, e essa escolha transformou sua vida. A esperança é poderosa porque nos dá energia para agir. Quando você acredita que algo melhor é possível, você começa a se mover em direção a isso. Mas a esperança por si só não é suficiente, ela precisa ser acompanhada de ação. É por isso que a gratidão é tão importante nesse processo.
A gratidão é o que âncora você no presente enquanto você constrói o futuro. Epicteto ensinava que quem é grato pelo que tem, sempre terá mais. Quem não é grato pelo que tem, nunca terá o suficiente. Quando você pratica a gratidão, você muda o foco da escassez para a abundância. Em vez de se concentrar no que falta na sua vida, você começa a valorizar o que já tem. Essa mudança de perspectiva fortalece sua confiança e te dá uma base emocional sólida para enfrentar qualquer desafio. Há um exercício simples, mas poderoso, que pode te ajudar a desenvolver essa mentalidade de esperança e gratidão. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias. Pode ser algo simples, como uma conversa agradável, um sorriso ou um momento de paz. Defina 3 objetivos futuros. Eles não precisam ser grandes, podem ser coisas simples, como melhorar sua saúde, fazer uma viagem ou aprender algo novo. Dê um pequeno passo em direção a cada objetivo. Se você quer melhorar sua saúde, comece com uma caminhada de 10 minutos. Se quer aprender algo novo, assista a um vídeo ou leia um artigo sobre o tema. Esse exercício é simples, mas funciona porque alinha sua mente com o que é positivo e possível. Ele combina o poder da gratidão com a clareza de objetivos futuros, criando um ciclo de ação positiva. Quando você aprende a focar no futuro com esperança e gratidão, você se liberta das correntes do passado e para de viver com medo. Pense na sua vida como um jardim. O passado são as sementes que já foram plantadas, algumas cresceram, outras não. Mas o futuro é o que você planta hoje. Se você regar seu jardim com pensamentos de esperança e gratidão, ele florescerá de maneira surpreendente. Então, eu te pergunto, você está olhando para o futuro como um campo de possibilidades ou como uma extensão das dificuldades do passado? A decisão de ver o futuro com esperança e agir com gratidão está em suas mãos. Broto. Método 5. Mantenha a paz interior mesmo que tudo ao seu redor mude. Você já sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando, mas, de alguma forma, você soubesse que precisava permanecer firme? Como se, apesar de tudo estar mudando, você ainda precisasse encontrar um ponto de equilíbrio dentro de si mesmo para não se perder. A verdade é que o mundo está em constante transformação. As pessoas vêm e vão, os relacionamentos começam e terminam, os empregos mudam, e até mesmo o corpo envelhece. Nada permanece igual para sempre. Então, como é possível encontrar estabilidade em meio a um mundo que nunca para de mudar? Os filósofos estoicos, como Marco Aurélio e Epicteto, acreditavam que a verdadeira estabilidade não está nas circunstâncias externas, mas na capacidade de manter a calma e o controle sobre a própria mente. Marco Aurélio escreveu: se você está perturbado por algo externo, a dor não é devido à coisa em si, mas à sua percepção dela. E você tem o poder de mudar essa percepção a qualquer momento. Em outras palavras, o que acontece ao seu redor não é o que determina sua paz interior, é a maneira como você interpreta e responde a esses eventos que realmente importa. Muitas pessoas vivem em um estado de constante ansiedade porque baseiam sua estabilidade emocional em fatores externos. Elas são felizes quando tudo está indo bem, quando o relacionamento está funcionando, quando o trabalho está estável, quando a saúde está em dia. Mas, quando algo dá errado, elas se desestabilizam completamente. É como construir uma casa sobre a areia. No primeiro sinal de tempestade, a estrutura desmorona. Os estoicos nos ensinam que precisamos construir nossa paz interior sobre um alicerce sólido. E esse alicerce é a nossa capacidade de controlar nossos pensamentos, nossas emoções e nossas respostas às circunstâncias. Eu conheci uma mulher chamada Helena que aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Ela estava em um casamento de 15 anos que, para todos ao redor, parecia perfeito. Mas, de repente, o marido pediu o divórcio. Helena ficou devastada. Ela sentiu que sua vida tinha acabado, que sem aquele relacionamento ela não tinha mais identidade. Por meses, ela lutou para entender o que havia acontecido, tentando encontrar respostas e se culpando pelo fracasso do casamento. Ela perdeu peso, perdeu o interesse por atividades que antes amava e se afastou dos amigos e da família. Foi só quando ela começou a praticar o estoicismo que Helena percebeu que estava colocando toda a sua segurança emocional em algo que não estava sob o seu controle.
Ela estava permitindo que o comportamento e as decisões do marido definissem o valor que ela atribuía a si mesma. Quando ela começou a mudar essa perspectiva, tudo começou a mudar. Ela percebeu que o divórcio não definia quem ela era. A forma como ela escolhia lidar com o divórcio é que definiria sua nova realidade. Helena começou a praticar meditação, voltou a fazer exercícios e redescobriu sua paixão pela escrita. Com o tempo, ela encontrou paz, não porque sua situação externa havia melhorado, mas porque ela havia mudado internamente. Epicteto dizia: não procure que os eventos aconteçam como você deseja, deseje que eles aconteçam como acontecem, e você terá paz. Isso significa aceitar que você não tem o poder de controlar o mundo, mas tem o poder de controlar sua resposta ao mundo. Quando você aceita a realidade sem resistência, você se liberta do sofrimento desnecessário. Existem 3 práticas simples que podem te ajudar a manter a paz interior, mesmo em tempos de mudança. Primeiro, respire e observe antes de reagir. Quando algo inesperado acontecer, em vez de reagir impulsivamente, pare por um momento. Respire fundo e observe suas emoções. Pergunte-se: isso é realmente um problema ou apenas uma interpretação minha? A simples pausa para reflexão pode te ajudar a evitar decisões precipitadas. Segundo, pratique a aceitação ativa. Aceitar não significa se conformar. Significa reconhecer a realidade como ela é, sem resistência, e então agir a partir dessa compreensão. Quando você aceita que não pode mudar o que já aconteceu, você libera energia para focar no que está ao seu alcance. Terceiro, mantenha o foco no que você pode controlar. Você não pode controlar o comportamento das outras pessoas, as decisões do governo ou o clima. Mas você pode controlar seus pensamentos, suas escolhas e sua atitude. Direcione sua energia para o que está ao seu alcance e deixe de lado o que não está. A paz interior não significa ausência de conflito ou de desafios. Significa encontrar um ponto de equilíbrio interno que não depende das circunstâncias externas. Você pode estar em meio a uma tempestade, mas ainda assim manter sua mente calma e seu coração sereno. Imagine-se como o capitão de um barco em alto mar. O mar está agitado, o vento é forte, e a tempestade é intensa. Você não pode controlar o mar, mas pode segurar firme o leme e manter o curso. Assim é a vida. Você não pode controlar o que o mundo te lança, mas pode escolher navegar com calma e confiança. Então, eu te pergunto: você está permitindo que o caos ao seu redor controle sua paz interior ou está pronto para assumir o comando e encontrar estabilidade dentro de si mesmo? Método 6. Aceite o que te torna diferente. Você já sentiu que precisa esconder quem você realmente é para ser aceito? Já teve medo de ser julgado por ser diferente ou por pensar de maneira não convencional? Desde a infância, somos ensinados a nos encaixar, a seguir normas, a nos adaptar às expectativas sociais. Quando somos crianças, nos dizem para sermos bonzinhos, para não chamar muita atenção, para nos comportarmos como todo mundo. Mas o que acontece quando você percebe que o que te torna único é justamente o que te faz especial? O mundo valoriza a conformidade. As pessoas tendem a admirar aqueles que seguem o caminho esperado: um bom emprego, um casamento estável, uma casa bem organizada. Mas a história nos mostra que os grandes avanços, as grandes descobertas e as maiores transformações vieram de pessoas que ousaram ser diferentes. Albert Einstein não foi um estudante exemplar. Na verdade, ele foi considerado um aluno medíocre na escola. Steve Jobs foi expulso da própria empresa, apenas para voltar anos depois e revolucionar a indústria da tecnologia. Frida Kahlo transformou suas dores em arte, mesmo quando seu estilo era visto como extravagante demais para os padrões da época. Ser diferente é um presente, não um fardo. Epicteto ensinava que cada pessoa é moldada por sua própria natureza e que aceitar essa essência é o caminho para a paz interior. Ele dizia: não tente ser o que você não é. Seja fiel à sua natureza, pois é nela que está a verdadeira liberdade. O problema é que, muitas vezes, tentamos nos moldar ao que os outros esperam de nós, abandonando nossa verdadeira essência. Fingimos gostar de coisas que não gostamos para sermos aceitos. Evitamos expressar opiniões para não causar desconforto. Nos conformamos com relacionamentos ou trabalhos que nos sufocam,
simplesmente porque teríamos que enfrentar críticas se fizéssemos escolhas diferentes. Eu conheci um homem chamado Pedro que viveu exatamente esse conflito. Pedro sempre teve um espírito artístico. Desde criança, ele amava desenhar e criar, mas sua família insistia para que ele seguisse uma carreira tradicional. Ele se formou em administração de empresas e conseguiu um bom emprego em um banco, mas, com o tempo, ele se sentia cada vez mais sufocado. Ele se olhava no espelho e não reconhecia mais quem ele era. Pedro sabia que tinha talento, mas tinha medo de largar tudo para seguir seu coração. Foi só depois de uma crise de saúde que ele decidiu se reinventar. Pedro pediu demissão, abriu um pequeno estúdio de arte e começou a dar aulas de pintura. No início, ele enfrentou muitas críticas. Você largou um bom emprego para virar artista. Mas, com o tempo, Pedro encontrou paz e realização. Hoje, ele diz que o momento em que decidiu aceitar sua verdadeira natureza foi o momento em que ele realmente começou a viver. Ser diferente não é fácil. As pessoas tendem a rejeitar o que não entendem. Quando você se destaca, você se torna alvo de críticas, de olhares desconfiados, às vezes, de isolamento. Mas o estoicismo nos ensina que a opinião dos outros não define o nosso valor. Marco Aurélio escreveu: "A opinião dos outros é problema deles. O seu valor está na sua conduta e na sua integridade." Quando você aceita o que te torna único, você se liberta da necessidade de aprovação externa. Você para de buscar validação em lugares onde nunca encontrará. Há um exercício poderoso que pode te ajudar a se reconectar com a sua essência. Escreva em um papel 3 coisas que te tornam único. Pode ser um talento, uma forma de pensar ou até mesmo algo que as pessoas costumam dizer que é estranho em você. Depois, pergunte-se: eu escondo essas características ou eu as abraço? Se você tem medo de mostrar quem você realmente é, pergunte-se: por quê? Quem eu estou tentando agradar? A aceitação começa quando você entende que não precisa se moldar para ser amado. Ser diferente é um sinal de força, não de fraqueza. É fácil se perder na multidão e se esconder atrás de máscaras. Difícil é ter coragem para se mostrar como você é, com todas as suas imperfeições e todas as suas singularidades. Mas é nesse espaço de autenticidade que você encontra o verdadeiro poder. Então, eu te pergunto: você está vivendo para ser aceito pelos outros ou está pronto para aceitar quem você realmente é? Método 7. Esteja no momento presente. Você já percebeu como a sua mente raramente está onde o seu corpo está? Você está sentado em uma reunião de trabalho, mas sua mente está lembrando da discussão que teve ontem à noite. Você está jantando com a sua família, mas seus pensamentos estão em como será o dia de amanhã. Você tenta relaxar em um momento de lazer, mas a ansiedade sobre o futuro ou o arrependimento sobre o passado te impede de realmente aproveitar aquele instante. A verdade é que a maioria de nós passa grande parte do tempo vivendo fora do presente, prisioneiros de lembranças ou preocupações que não podemos controlar. Epicteto dizia: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. A mente humana tem essa tendência natural de vagar entre o passado e o futuro. Pensamos obsessivamente sobre o que deu errado, sobre o que poderíamos ter feito de diferente, ou sobre o que poderia acontecer de ruim. Quando estamos presos no passado, revivemos constantemente nossos erros e fracassos, nos torturando com a ideia de que poderíamos ter evitado certas situações. Quando estamos focados demais no futuro, criamos cenários de medo e insegurança, antecipando problemas que, muitas vezes, nem sequer irão acontecer. Esse ciclo mental nos impede de viver plenamente o momento presente, o único momento que realmente existe. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: se você está angustiado por algo externo, a dor não é devido à coisa em si, mas à sua percepção dela. E você tem o poder de mudar essa percepção a qualquer momento. Quando você está completamente presente, você se liberta desse ciclo de sofrimento. O momento presente é o único lugar onde você tem controle, o único lugar onde você pode agir. O passado já aconteceu e não pode ser mudado. O futuro ainda não chegou e não está sob seu controle. Mas o agora é o seu território de poder. Eu conheci uma mulher chamada Carolina que viveu essa transformação. Carolina tinha uma carreira bem-sucedida como advogada,
mas sofria de crises constantes de ansiedade. Ela estava sempre preocupada com o futuro, os prazos dos processos, os clientes exigentes, os resultados dos julgamentos. Quando ela estava em casa, não conseguia relaxar porque sua mente ainda estava no trabalho. Quando estava com os amigos, ela se preocupava com o que precisava fazer no dia seguinte. Um dia, depois de uma crise de pânico, Carolina decidiu procurar ajuda e começou a praticar mindfulness, atenção plena. Aos poucos, ela aprendeu a trazer sua atenção de volta para o momento presente. Quando sua mente começava a vagar, ela respirava fundo, voltava sua atenção para o corpo e se perguntava: o que está acontecendo aqui e agora? Ela começou a perceber detalhes simples que antes passavam despercebidos: o sabor da comida, a textura da roupa na pele, o som do vento nas árvores. Essa prática mudou completamente sua qualidade de vida. Estar no presente não significa ignorar o passado ou deixar de planejar o futuro. Significa apenas que você não permite que o passado te prenda nem que o futuro te paralise. Quando você está totalmente presente, você experimenta a vida de maneira mais rica e autêntica. Os momentos simples, como tomar um café pela manhã ou caminhar na natureza, se tornam mais prazerosos porque você está verdadeiramente ali. Há 3 práticas simples que podem te ajudar a se ancorar no momento presente. Primeiro, pratique a respiração consciente. Quando você perceber que sua mente está vagando, pare por um momento e concentre-se na sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões, o ritmo do seu peito subindo e descendo. A respiração é um ponto de ancoragem para a mente. Segundo, faça uma pausa e observe o ambiente ao seu redor. Observe as cores, os sons, os cheiros. Se estiver tomando um café, sinta o sabor, a temperatura, o aroma. Traga sua mente para o que está acontecendo agora. Terceiro, faça uma coisa de cada vez. Em vez de tentar fazer várias tarefas ao mesmo tempo, concentre-se em uma atividade por vez. Se você estiver cozinhando, cozinhe. Se estiver falando com alguém, escute de verdade. Quando você está totalmente presente, você age com mais clareza e eficiência. Estar no presente é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo. Quando você para de se apegar ao passado e de se preocupar com o futuro, você descobre uma sensação de paz que não depende das circunstâncias externas. Você aprende a aproveitar os momentos simples da vida e a encontrar significado na experiência diária. Então, eu te pergunto, você está vivendo realmente o momento presente ou está perdido nos pensamentos sobre o passado e o futuro? O poder de viver com presença está em suas mãos. A vida é uma jornada cheia de altos e baixos, de momentos de alegria e desafios inesperados. Em algum momento, todos nós enfrentamos obstáculos que parecem insuperáveis, situações que nos fazem questionar nosso valor e o sentido da vida. Mas o estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está em evitar os problemas, mas em saber enfrentá-los com sabedoria e serenidade. Quando você aceita que não pode controlar tudo ao seu redor, mas pode controlar suas respostas, você recupera o poder sobre sua própria vida. As circunstâncias externas não definem você, sua atitude diante delas é o que realmente molda sua essência. Você não precisa mudar o mundo para encontrar paz e realização. O segredo está em viver com autenticidade, aceitando sua verdadeira natureza, mantendo a calma diante das dificuldades e cultivando a presença no momento presente. A vida não é sobre ter tudo sob controle, mas sobre saber navegar com equilíbrio mesmo quando o mar está agitado. Quando você aprende a aceitar a mudança, a deixar o passado para trás e a visualizar o futuro com esperança, você se liberta das correntes emocionais que te prendem. Lembre-se de que você tem o poder de transformar sua vida. As lições do estoicismo são atemporais porque se aplicam a qualquer situação, em qualquer fase da vida. Você merece viver com plenitude, com propósito e com paz interior. A verdadeira grandeza não está em nunca cair, mas em ter a coragem de se levantar sempre que a vida te derrubar. Se este vídeo te inspirou ou te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que você acredita que possa se beneficiar dessas palavras, e se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como este. Juntos, podemos construir uma vida mais forte, mais equilibrada e mais autêntica.